No primeiro treino, vai. Fala o que você vai falar. Oi, Oi. eu sou o André. Tá, não. E eu sou o Carlos. Já deu tudo errado. A gente não precisa ser perfeito, tá bom? É isso que eu quero mostrar. Por quê? O perfeito é um medo disfarçado do perfeccionismo, mulheres perfeccionistas. Eu tenho uma mulher perfeccionista e perfeita pra mim. Pra mim você é perfeito. E um homem perfeito existe, amor? Sim ou não? Sim. Sim? Que mentira deslavada. Não existe, né, gente? Não existe. Existe um pouquinho mais aperfeiçoado ou despiorado. Então, parabéns a você que é namorado, que tem uma namorada, parabéns para você que tem um marido, uma esposa, para você que está lutando contra a dependência química, que quer sair desse ciclo de padrão, de repetição e deixar de ser ignorante. Vamos fazer um vídeo agora, vocês vão arrepiar, vocês vão ver lá. Ignorante não é aquele que é burro, não é aquele que ignora o conhecimento, mas o estúpido, esse já não tem jeito. O estúpido ele não para, ele continua estúpido. E há homens sábios estúpidos e há homens pequenos que são mais sábios e menos estúpidos. Porque a estupidez do homem é o instinto animal, mas o charme e a elegância de uma mulher, ela transfere para um homem, ela ajuda o homem a crescer. E já, isso é falando submisso, né? É a missão da mulher, é ajudar o homem na sua Caminhada. Pois é. E o caminho, quem faz? Somos nós. Quem mostrou o caminho? Jesus. Então, por ele, nós não aprendemos apenas a entrar na igreja, mas para ser transformados. Para ser transformados em pessoas melhores. Porque de tanto sofrimento, tanta dor que já vivenciamos e que ela também vivenciou comigo, por causa do vício e a dependência química, tivemos várias fases. Só que nós fomos nos casar. E nós não tínhamos nada na mão, né? E todo mundo falou, nossa, são dois duros. Mas Deus abençoou e preparou que eu tive coragem de dar início nesse casamento. E graças a Deus, eu não procrastinei, eu não adiei isso. Eu fui rápido, tomei uma decisão antes que eu perderia o quê? A mulher da minha vida. Te amo. Felicidade a todos os casais. Parabéns. Parabéns. Feliz dia dos namorados. Fala aí. Feliz dia dos namorados. Para as esposas, para as namoradas. Para as esposas, para os casais. Que dica que você deu, que você pode me dar como mulher para eles? Relacionamento positivo e estável é escolha. Paciência. Não existe relacionamento perfeito, mas existe escolha. Se você escolhe tentar a escolha todos os dias, você escolhendo, você vai se dedicar a fazer dar certo. E o sorriso volta? Volta a nascer. Pois é. Porque nós aprendemos a administrar não coisas, Mas as emoções, né? mas fazer o quê? Uma higienização das nossas emoções. E isso não é só limpar roupas. Isso não é só limpar casas, limpar carros, ou comprar coisas novas. É dar um melhor presente do Dia dos Namorados. O quê? Saúde e ser saudável. E quem gosta de ser saudável aqui? Os dois. Por isso está dando certo. Saúde saudável te leva a uma salvação. Salvar o teu casamento. Esse é o conselho. Que haja luz, que haja paz, que haja Deus em tudo. Já foi chamado de ignorante por causa do vício? Ignorante às vezes aprende, já o estúpido transforma a própria ignorância em orgulho e se isola com medo de estar errando. E se promove, na sua cabeça erguida, uma falência emocional versus recuperação, assim, insistindo em continuar fugindo do seu pior inimigo. Você mesmo. Pois é. Para de chamar isso de dó, medo. Medo disfarçado de recaída. Sabe o que dá?
em prejuízos financeiros, prejuízos materiais. Sabotagem é continuar o mesmo padrão. Você quer ser um testemunho vivo de superação? De que é possível melhorar, mudar? Eu já fui muito ignorante e estúpido. Quando eu deixei de ser estúpido, tem algumas pessoas que não conseguem admitir os seus próprios erros e elas admitem pro outro pedindo ajuda, transferindo dor, transferindo culpa, transferindo sempre o sentimento ruim que ela tem, e ela se fecha. Ela tem todos os argumentos necessários possíveis para ter aquilo que ela já perdeu. Não é apenas o controle, nem a razão, mas é o quê? O ânimo, bom ânimo. O bom ânimo é uma energia. A sua energia de ânimo, animosidade, é você deixar de ser o estado animal. Animais agem por instintos. O racional teria que pensar para agir. Como o vício é um comportamento falido, da repetição do negócio que não vai dar certo, você só vai ter um negócio certo para quem é sustentado pela traficação disso, né? São comerciantes vendendo drogas. Um comércio com as portas abertas aí. E atualmente, de consumo, fica olhando para que tipo de mercado eu vou procurar. Não é assim, a gente vai no mercado com fome, mas acaba consumindo mais. Mas, vê bem, isso não é uma ignorância? Ignorância não é ser burro, chamar de burro. Então, são ofensas. Geral, nós estamos perdendo vocabulário para dialogar com as pessoas. Então, se você entender que é aquilo que eu não aprendi, que eu ignoro, não muda. Então, reeducação não é apenas uma escola ou alguém. Olha, eu posso falar errado, mas fazer o que é certo. Eu posso falar certo, fazer o que é errado. Esse é o orgulhoso que se isola e transforma essa estupidez do comportamento autodestrutivo em vício. E aí é chamado de viciado. Ah, ele é bom, ele é educado, mas ele é viciado. Ele tem boa família, mas ele é viciado. Ou ela é viciada. E aí, a carência de um carro, a carência de comida, a carência de roupas, a carências. Quantas carências você tem? Para falar para você, Dia dos Namorados, eternos namorados, os casados, continuam? Se perder o respeito, o elo de confiança acaba. Exemplo, minha esposa está se arrumando para poder sair porque ela tem um compromisso. E eu tenho que respeitar o compromisso e o horário dela. Se eu chamar ela para fazer um vídeo para mim, ela não vai fazer, porque ela tem um compromisso dela, ela tem que dar um tempo. Porque perfeição não existe. Mas nem mulher é perfeita. Mas existe aquela que tenta sempre ser melhor. Se você quer ser uma mulher melhor pro seu adicto de estimação, não vai dar certo. Ele vai procrastinar, ele vai mentir para você, ele vai te ignorar, ele vai ter todos os argumentos necessários para justificar que ele está certo, que você não o ouve. E ele pode estar errado. E qual o mal? O mal é você não saber como lidar com essa integração da doença no cérebro, que são neuroquímicas, neurotransmissores. Cérebro não é mentalidade. A idade mental se revela com a responsabilidade. Há pessoas que amadureceram com 15, 16 anos. E há outras que estão amadurecendo com 50, 60. Só que maturidade também não revela a sua gestão emocional. O meu trabalho, o método, tem uma MGE, que é Mega Gestão Emocional. Uma técnica de determinação, de dúvida, de autocrítica, que você consegue rever a crítica como um incentivo para melhorar. Mas a autoanálise não é a psicanálise. É que você tem um método de avaliação pessoal. Muitas vezes o cérebro do dependente químico não avalia as consequências e ele não tem freio. E aí, o que vai dar errado? Um carro sem freio, acidente. O álcool em excesso, acidente. Com o carro na mão.
Um carro quebrado não funciona. Um carro em bom estado, ou um documento vencido, pode ser multado. Um carro novo, zero, você quer ganhar um? Eu quero. Você quer manter o carro arrumado? Manutenção. Como manutenção é importante, nós falamos aqui no Dia dos Namorados, quer dar um presente pro teu namorado? Por que você não investe na saúde mental dele? Não precisa ser algo tão caro ou tão chique, mas que tal um diálogo sincero, um olhar, um olho no olho, antes do presente? Sabe aquela ferida emocional que ainda existe aí entre vocês? Que o presente não vai só maquiar o cabelo, o olhar, para que tudo isso bem. É um bom início, mas se o ciclo se repete, é porque o padrão do trauma continua. E trauma, pessoal, é sério. Trauma, turma, famílias, eles devem ser geralmente identificados. Muitos traumas de luto, óbito, morte, perdas, frustrações, pessoas que amavam, nos deixam sentimentos dolorosos. Pessoas que estão morrendo todos os dias e nós vemos morrer também, são pessoas que vão para o precipício, para a morte, antes do tempo. A droga vai levar você à morte, porque você já considera-se uma pessoa saudável. Até para acreditar que você está usando e tem o controle e que esse psicoativo está te fazendo bem para relaxar, né? Ou para te dar um ânimo e você ficar melhor. Tirar isso de você, o trauma e o pior de tudo, tá aí dentro. Não consegue cuidar disso e aí eu vou procurando em clínicas ou em remédios que não tratam a causa, só as consequências, os efeitos. Se você já passou por isso, tem esse perfil de que precisa entender o que é uma memória química traumática, para isso acontecer, o nosso tratamento original. Por que original? Porque a Iboga Roots from Cameroon, é assim que o Dr. Sebi Iboga fala. Dr. Sebi já está entre nós, já está no reino de Deus, mas ele com categoria e com a classe de um negro muito elegante e inteligente, destrinchou para nós, né, que é a planta das emoções. Ela tem macrocomponentes naturais 100% orgânico. Então, a iboga que nós importamos, ela é 100% orgânica. Ela não tem sintéticos, nada industrial, nada químico. São minerais, vitaminas, fosfatos, cálcios, zinco, selênio, dentro da própria raiz, que produz a ibogaína. E aí, essa ibogaína da Ibogamed, ela não tem quem copia, não tem quem a possui, porque nós possuímos um segredo ancestral comum, que os Buitis nos ensinam e nos deram, o nosso fornecimento de uma área 100% reflorestada, 100%. Por isso que você não encontra quem plantou as tâmaras, porque as tâmaras levam 98 anos, e a iboga que nós trabalhamos, ela possui 77 anos. Alguns ancestrais comuns dos Buitis já não estão entre nós, mas plantaram. E os filhos dessa geração, que é uma religião, por isso que chamar as pessoas religiosas de ignorantes, muitas vezes está sendo estúpido, entendeu? Porque o estúpido, ele não aprende, mas o ignorante, ele pode tentar, porque o ignorante é quem ignora. Então, se eu estou te dando conhecimento e você aceita, talvez você possa aprender o autoconhecimento com a Ibogamed Reset aí na sua casa, melhorando o quê? Memórias traumáticas, memórias químicas, não só tratar as abstinências e fissuras. Isso é fato, eu te dou fatos. Eu sou um homem de fé, eu sou um homem de fato. Eu vou e faço. Me dá a oportunidade que eu vou e faço. Aí, eu também sou um homem de feitos. Por quê? Você deveria ser um homem de feitos. Não existe homem perfeito, mas é um homem que tenta. Não existe perfeição. Poxa, quem é perfeito? Só quem nos criou. Então, tira a imperfeição da sua frente e coloca a atitude, que a decisão aparece. Aí a decisão
para um relacionamento ser mais saudável, é o que eu fiz hoje com minha mulher, hoje cedo. Nós nos dialogamos, nos namoramos, porque enamorar-se é estar apaixonado pela vida. É ter um caso de amor, não só com sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, mas com você mesmo. Então você começa a ter de volta a higienização do seu cérebro, porque o coração, para chegar até os sentimentos, a primeira coisa que a gente faz, pergunta para a pessoa, como é que você está se sentindo? Cara, o pensamento lê uma emoção, a emoção já lê um gatilho de um viés traumático relativamente do passado, porque o cérebro armazena mais memórias do que passou e não do que vem pela frente. Como é que você sabe que vai ter memórias novas do que vem daqui? 1 minuto. Sabedoria. Exalta a sabedoria de Deus. Para que entrar numa igreja e continuar igual? Tá hora de ir, então. Para que continuar? Para que vocês vão na igreja se não há em você transformação? Porque tem bloqueios e traumas. Eu não estou falando para você deixar de frequentar a sua igreja. Estou falando para você entrar para da sua própria igreja, que é o nosso templo, e deixar de a religião tomar conta de quem gosta de ser religioso. Por regras, mas por tudo, Deus, que é maravilhoso e perfeito, nos dá pessoas como eu, como você, que vai ouvir essa mensagem para melhorar. Por quê? Porque o ignorante é aquele que pode aprender, mas o estúpido não. O estúpido ele vai sempre fazer estupidez. Pega um cavalo, que ele fala, a pessoa chama nós de cavalo, coitado do animal, não é estúpido, é o instinto dele. Então se você agir pelo instinto, você perde a maior beleza da virtude da emoção, que é a correção do erro, não é racional. A correção do erro é emocional. A razão sempre vai falar mais alto depois. Por quê? Porque quem tem razão vive separado. Mas e um amorzão? Ô meu amorzão, ô meu amorzinho, ô meu amor, ô meu querido, ô minha querida, você pode estar perdendo porque as mágoas que você carrega são feridas. E os ferimentos podem ser tratados, não podem? Pergunte para uma enfermeira. Mas e as cirurgias que não precisam de neurologistas, são neurológicos, são neurônios, são neurociências aplicadas da ibogamed. Com uma planta e uma raiz dessa, você tem de volta a possibilidade, com ajuda terapêutica, de conversar e dialogar. Mas quando há um estúpido no meio, é difícil. Por isso que você vai acabar sendo internado. Por isso que você vai acabar sendo involuntariamente sempre internado. Porque você perde o controle e o teu orgulho é maior. Você vai ser isolado no meio de mais de 60 pessoas para poder aprender a dominar a si mesmo. Fato. Quantas recaídas te levaram para uma clínica? Quantas clínicas te levaram a uma recaída? Boa pergunta, né? Pergunte para os donos das clínicas. Não para ofendê-los, mas pergunte se o método ou o ensino está melhorando. Ou se os remédios estão dopando mais. Como é que você vai limpar a mente de um adicto que ainda é procrastinador, que ainda é preguiçoso por tudo, porque não conhece o que é neurociência? Só entender de doença não cura doente nenhum. Você tem que entender sobre cura. A inteligência emocional fala que nós podemos curar emoções. O cérebro ele se reaprende, ele tem novas conexões com o tratamento de neurotransmissores para regular o sistema nervoso central e mais calmo. Só que quem não dá ouvidos a quase nada, não consegue escutar bem, fica surdo. E é cientificamente comprovado, você vai ter uma surdez. E quem não quer mais olhar para isso, continua vendo coisas erradas e cegos, julgando. O julgamento é uma confissão pessoal do que você ainda não conseguiu fazer. Antes de julgar, ou me julgar, ou julgar alguém, vai lá e faz melhor. E aí é que tá. Então, eu não sou perfeito, mas um pouquinho mais aperfeiçoado. Da minha ignorância, da minha estupidez. O Carlinhos era um menino frágil, o Carlinhos era um menino ansioso, o Carlinhos era um menino perdido, o Carlinhos era um menino educado, o Carlinhos continua sendo educado, mas o Carlinhos era um menino incontrolavelmente assediado pela cobrança de se sentir errado. Com medo de errar, procurei o que era mais fácil, o mal.
Por isso que fala que o mal existe, claro que existe. O mal entendido, o mal interpretado, o mal ouvido, o mal visto, o mal olhado, o mal amado. O mal perde para o bem. E Deus é especialista em tirar do mal o bem. Então, com o tratamento, você vai chegar até essa criança ruim, homem ou mulher, menininha ou menininho, o bebezinho ou bebezão, e enxugar o chorinho dele. Sabe? Chora demais, escondido por dentro. Isso vira reclamação, orgulho em demasia, invejas de todas as pessoas, admiração pequena, não contempla mais a natureza e nem o que Deus fez. O ego está dominado. Por quê? Pela vaidade. Você se arruma por fora, mas não se transforma por dentro. O que Jesus falou? Hipócritas, fingidos. Vocês estão fingindo. Vão na igreja, mas seus lábios não estão cantando, estão só mexendo, porque o seu coração não está entregue. Hipócritas, fingidos. Vocês entram na igreja, mas deixam Deus do lado de fora. Raça de víboras, ou seja, de aproveitadores. Meu Deus, oh meu Deus, oh Deus, oh Deus, que religião é essa? Que ao invés de acolher, destrói. Que religião é essa? Que ao invés de tratar as emoções, corrompe, fere mais. Aí você melhora um pouquinho e põe para fora quem está atrás. Esqueceu que você estava lá atrás um dia. Aí você senta lá na frente, esqueceu. Quem está na tua frente tem uma placa, pelo menos na sua ou na minha tem sim, ó, em nome do Senhor Jesus. Aí a gente olha para ele e fala, opa, peraí, tem muito que aprender. Pois isso é bom. Maior satisfação do cérebro, se você não sabe, maior prazer que a neurociência explica e que a biologia do corpo muda e que a sua nutrição funcional melhora, que é ter a função de nutrir os pensamentos para bloquear os pensamentos intrusivos e trazer de volta o bom testemunho de Cristo. Como? Se você é cristão. Ou se você não é, mas admira quem é, parabéns, você é uma pessoa melhor do que muitos religiosos. Se você é um ateu e faz tudo que é certo, mas também dentro de casa faz tudo que é errado, a melhoria vem com a nossa maneira de ser mais suave, de melhor diálogo, para poder a gente poder ajudar pessoas. Muitas vezes as perguntas são: o que eu te fiz de tão errado para você não gostar de mim? O que eu te fiz de tão mal por você não saber da minha história, meu amor? O meu bem, eu fui muito traumatizado, eu tive muito problema com meu pai. O pai foi ausente, a minha mãe foi muito cobradora, ela cobrava demais, não me abraçou, não pude mamar no seio da minha mãe, certo? Tive dores inconscientes. Então eu vou revelar algo, são 3 pilares: consciência, subconsciente e inconsciente. 3 pilares da higienização para a saúde mental. Pensamentos, que são emoções, que levam nós a termos que tomada de decisões. Tomadas de decisões rápidas são administradores muito bons em técnicas, em banco. Mas gestores emocionais é preciso de quem tem prática, experiência, conhecimento, autoconhecimento, e eu te revelo mais: espiritualidade presente na tua integral saúde espiritual. Teu espírito que está aí dentro desse teu olho, da sua boca, dessa sua cabeça, desse seu ser. Ser melhor não é ter coisas. Ser maior não é ter altura. Ser bonito não é ser apenas aparentemente bonito, porque a beleza da virtude, ela está escondida dentro do espírito. Por isso que nós falamos que santo é o espírito ateu. E o Santo Espírito de Deus, ele promove você para melhorar o relacionamento com quem? Com quem que você acha que te deu a vida? O macaco? Não pode ter sido. O macaco gosta de comer banana e de fazer amor com a macaquinha. Foi o quê? O universo que te vomitou de um planeta? Ou foi sua mãe que te deu a vida? Aí você trata mal a mãe porque ela
é religiosa, ou uma ateia, ou uma mãe ausente, ou uma mãe carente, uma mãe ferida porque não foi abraçada pelo pai, que só houve cobranças. E a força que essas mulheres ganham é terrivelmente poderosa, porque a mulher com uma palavra, ela já teria explicado esse texto todo que eu estou fazendo em 20 minutos. Porque mulheres são as emocionais. Então, entender o cérebro de uma mulher, primeiramente você tem que saber se relacionar com a mãe, depois com o pai, com os irmãos. Fraternal amor. Tá dado o recado, a mensagem? Quer melhorar essa fraternidade? Já que você gosta de ser bom conselheiro, faça. Não procure a perfeição. Perfeição é medo disfarçado. Inveja é tristeza contida. Mágoa é feridas não tratadas. Ódio é vingança escondida de amor falho, sem propriedade. Você perde o terreno. E o terreno da emoção, você pode comprar lotes, mas se você não souber lotear as suas emoções, você vai só esquadrinhar croquis e fazer muitos planos para vender terrenos, casas. Mas se você for um bom corretor, você vai entrar na imobiliária chamada cérebro e administrar melhor os lotes, dividi-los não apenas pelo tamanho, mas pela qualidade da terra. Então somos terra. Nosso coração precisa de adubo, nossa mente precisa de água. Mas a água vai para onde? Vai para minha cabeça? Não, mas o hidrogênio H2O, oxigênio, respira, e a água 70%. Então um chá da iboga natural, 100% orgânico, tá? The Iboga Teas from Cameroon, Iboga Med. Por que eu falo inglês? Porque eu tenho alguns pacientes fora do Brasil. E por que isso me dá a condição de chegar até lá? Porque eu tenho a língua inglesa. Eu falo inglês. Não tão perfeito, mas eu tenho feito. Então eu sou um homem de 3 Fs. Quer ser um homem de 3 Fs? De fé, de fato e de feitos? Clica no meu site. Vamos fazer uma consulta, vamos conversar sobre o seu esposo, sua esposa, seu relacionamento, seu vício, sua dependência emocional química. Todo dependente químico tem um débito emocional. Por isso você foi apanhado pela dopamina basal, que perdeu, pela dopamina fásica, que entrou, cortou o circuito elétrico, chamado redes, como fios. Vai para um engenheiro elétrico e fala, cortei, positivo com negativo. Dá o quê? Energia. Bateria do carro funciona. Então a energia positiva do lado direito, do lado esquerdo, the left brain, the right brain, in your head, could be works. A melhor função do lado esquerdo e direito, seu cérebro pode voltar a funcionar. Ibogaína. Qualquer ibogaína? Frasquinho? De clínica? Não sei. Vê, analisa e avalia resultados. Não precisa gostar de mim. Eu já gosto de mim. Se você gosta de você, procure quem possa mudar isso. Procure quem possa fazer você melhorar. Quem possa fazer você ser o quê? Invencível. Deus abençoe. www.ibogamedreset.com.br. Saiba mais. Entre no link. Botão do WhatsApp. Você já vai ser atendido com uma ficha técnica de anamnese e uma consulta gratuita para sua recuperação. Tanto no presencial, em 3 dias, 3D, ou na pousada Iboga Med, no interior do estado de São Paulo, que está lá no site. E para quem quer mais informações, é só clicar para falar comigo. Sou Carlos, sou terapeuta, escritor de 2 livros, formado em comércio exterior e administração. Já fui vendedor de amendoim, vendedor de jornal, mas não vendo. Eu desvendo os problemas emocionais e dou a solução eficiente para que você se torne eficaz. Você é uma pessoa eficaz, só precisa se tornar eficiente.
E eu posso te dar garantia do nosso tratamento e do produto registrado no NPI, sem reservas, sem curas milagrosas, mas transformadora. A cada passo que você dá no caminho, você percorre. A cada pensamento novo para dentro de si, o caminho já é aberto, descoberto. Eis que estou à porta e bato. Jesus. Mais uma vez, não é religião, meu amigo. É o Espírito de Jesus que deixou para nós essa dádiva, esse tesouro, chamado graça, favor imerecido de Deus. Somos filhos, irmãos, dando testemunho sincero, tentando ser humilde, tentando ser melhor, tentando ser menos babaca, tentando ser menos egoísta, tentando ser menos procrastinador, tentando ser menos bestas, tentando ser menos menininhos, tentando ser mais homens de Deus e mulheres maravilhosas, que não são apenas bonitas pelo corpo, mas pela juventude jovial que elas carregam com histórias engraçadas, divertidas, traumáticas, doloridas, feridas com as suas famílias. Então não criem um adicto de estimação, criem cachorros para estimação. Adicto tem que ter tratamento. Tratar a adicção é uma coisa, tratar a dependência química é outra. E nós tratamos a dependência química do adicto. Tô te esperando. Tamo junto. Deus te abençoe.